Você está prestes a descobrir a história que o governo americano não quer que você saiba. Não é sobre sanções, não é sobre segurança nacional. É sobre poder. E mais do que isso, é sobre quem ainda o terá daqui a 5 anos. Enquanto o mundo inteiro olhava para o Oriente Médio, para o conflito no Mar Vermelho ou para os desdobramentos da guerra na Ucrânia, algo profundo, quase silencioso, aconteceu aqui, bem diante dos olhos dos americanos. O Canadá pulou do banco dos coadjuvantes para o volante da energia global, e não foi com a ajuda dos Estados Unidos, foi com a China. A mesma China que, segundo Trump, representa a maior ameaça ao modo de vida americano. Mas enquanto ele falava em tarifas, muros e nacionalismo energético, Pequim agia com uma precisão cirúrgica que faria inveja até ao Pentágono. Tudo começou com uma canetada em Ottawa. Um acordo bilionário entre o governo canadense e a Rongsheng Petrochemical, a maior refinaria privada da China, foi assinado sem estardalhaço, sem manchetes em jornais americanos, mas com consequências sísmicas. Essa empresa, que sozinha refina mais de 800 mil barris de petróleo por dia, decidiu abrir uma base no coração da indústria de petróleo canadense, Calgary. Não estamos falando de um simples escritório, estamos falando de infraestrutura, de refino, de exportação massiva diretamente para a Ásia. Pela primeira vez em décadas, o petróleo canadense começou a fluir em larga escala para fora da órbita americana. Enquanto os Estados Unidos impunham uma tarifa de 10% sobre o petróleo canadense, tentando sufocar seu maior fornecedor de energia, a China abria as portas com tapete vermelho. O que era para ser uma jogada de força americana se tornou um presente para Pequim. Os Estados Unidos, historicamente dependentes da estabilidade energética do Canadá, estão apostando contra seu próprio aliado mais confiável. Por quê? A resposta está nas entrelinhas da política de Donald Trump. Em sua busca por grandeza, ele resolveu transformar o Canadá de aliado estratégico em adversário comercial. E como qualquer nação inteligente faria diante de um aperto econômico, o Canadá buscou novas alternativas e um novo eixo de poder. Enquanto a tarifa americana encarecia o petróleo canadense nos Estados Unidos, tornando-o menos competitivo, a Ásia sedenta por novas fontes de energia para alimentar suas indústrias crescentes, viu no Canadá um parceiro confiável, democrático e rico em recursos. O pipeline de exportação foi reconfigurado. Novos investimentos foram feitos no porto de Prince Rupert, na Colômbia Britânica, encurtando a distância marítima até a China em vários dias. Em outras palavras, o petróleo canadense não precisa mais dos Estados Unidos para circular. A relação Estados Unidos e Canadá, antes tida como inquebrável, começa a mostrar fraturas reais. Uma tarifa aqui, um insulto diplomático ali, uma proposta absurda de anexação acolá. E no meio disso tudo, a energia, o bem mais estratégico do século XXI, vira moeda de barganha. O Canadá representa tudo que ameaça a retórica trumpista. Um país progressista, multicultural, com uma democracia parlamentar estável, sistema universal de saúde. E agora, autossuficiência energética, com clientes próprios fora da esfera americana. Essa autonomia é o que mais assusta Washington, porque até então os Estados Unidos sempre confiaram que o petróleo canadense estaria à disposição como um irmão mais novo, obediente, sempre pronto a seguir ordens. Mas esse irmão cresceu e agora faz negócios com a China. A Rongsheng Petrochemical não escolheu Calgary por acaso. É um movimento simbólico, geopolítico e comercial. Está fincando uma bandeira no quintal do tio Sam, mostrando ao mundo que a China consegue competir com os Estados Unidos dentro da sua própria zona de influência. A guerra comercial começou com aço, carros e chips. Agora entrou no campo da energia. E diferente dos outros setores, o petróleo molda a política externa de países inteiros, sendo que o petróleo canadense é mais limpo, mais estável e mais barato que o petróleo saudita. É por isso que os asiáticos estão tão interessados. É por isso que a presença da Rongsheng em Calgary é um terremoto disfarçado. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a tarifa de 10% faz com que o próprio americano pague mais pela gasolina, pelo diesel, pela produção de plástico, de fertilizante, de tudo que depende de energia. Trump diz que essa é uma forma de proteger a indústria nacional. Mas que indústria? Os Estados Unidos importam petróleo porque precisam. E ao taxar o maior fornecedor, estão literalmente prejudicando seu próprio povo. Mas essa não é a única contradição. O mais irônico é que, enquanto o discurso oficial é America First, os números mostram o contrário. Em 2025, pela primeira vez na história, a China se tornou o segundo maior comprador de petróleo canadense, ultrapassando até alguns estados americanos. Estamos vendo uma realocação de poder, um eixo Canadá-China que poucos poderiam prever há uma década. E isso não acontece por afinidade ideológica, acontece por necessidade. E necessidade gera alianças. O Canadá está trocando o conforto da dependência americana pela dureza da independência global.
Pense nisso. Acordar em uma manhã de sábado com o plano de finalmente trocar de carro. Você trabalhou duro, economizou cada centavo, já pesquisou modelos e agora está pronto para comprar o tão sonhado Ford F-150. Um símbolo americano. Uma promessa de força, liberdade e poder sobre 4 rodas. Mas quando você chega à concessionária, o vendedor te encara com um sorriso nervoso. Olha, o modelo que ontem estava por 48 mil, hoje subiu para quase 60 mil dólares, ele diz, tentando disfarçar o constrangimento. É a nova tarifa, vem direto de Washington. Essa história parece isolada, mas está acontecendo em milhares de cidades por todos os Estados Unidos. É uma decisão política deliberada e calculada. Em um movimento descrito por especialistas como um tiro no próprio pé, Donald Trump impôs uma tarifa de 25% sobre qualquer carro que não seja completamente fabricado dentro dos Estados Unidos. Na teoria, isso deveria proteger a indústria nacional, trazer empregos de volta e fortalecer o Made in America. Na prática, está devastando a própria espinha dorsal da indústria automotiva americana. Vamos voltar ao Ford F-150, o queridinho dos americanos. Pode parecer um carro 100% nacional, montado em fábricas no Kentucky, no Missouri e no Michigan. Mas a realidade é que ele depende de uma cadeia de suprimentos global, complexa, precisa e agora colapsada. São mais de 30 mil peças compondo um único veículo. E muitas delas vêm do exterior. Alternadores do México, rodas da Coreia do Sul, eixos de transmissão do Canadá. Agora, todas essas peças estão sendo taxadas com a mesma força que Trump diz estar usando contra a China. O consumidor americano está sendo transformado, sem escolha, em soldado de uma guerra comercial que nunca pediu para lutar. Empresas como GM, Ford e Stellantis não estão reagindo com patriotismo ou otimismo. Elas estão reagindo com cortes de produção, demissões e suspensão de investimentos. Na região de Flint, Michigan, onde fábricas inteiras alimentavam famílias por gerações, mais de 3.200 trabalhadores foram colocados em layoff em apenas 90 dias após o anúncio das novas tarifas. E muitos desses trabalhadores votaram em Trump, acreditando na promessa de que ele traria a indústria de volta. O que eles têm hoje é uma carta do RH. Trump diz que os carros ficarão mais caros, mas que as fábricas voltarão. Mas será? Um estudo conduzido pelo Boston Consulting Group mostra que repatriar toda a cadeia de produção automotiva para os Estados Unidos levaria pelo menos 6 anos e custaria mais de 120 bilhões de dólares. Isso sem contar os desafios logísticos, legais e de qualificação profissional. E mesmo se tudo desse certo, o que é altamente improvável, as montadoras optaram por automação em massa para reduzir custos. Robôs, não trabalhadores, ocupariam as linhas de montagem. Mas talvez o aspecto mais cruel dessa política seja a forma como ela finge proteger a classe trabalhadora enquanto a enfraquece. O americano médio, já espremido por inflação, dívidas estudantis, preços crescentes e salários estagnados, agora encara um novo tipo de imposto disfarçado: o custo patriótico de um carro. Em cidades como Toledo, Ohio e Rockford, Illinois, o sentimento nas ruas é de traição. Trump disse que ia nos proteger, mas parece que ele protege os lucros das montadoras, não o nosso futuro, disse Maria, operária demitida de uma fábrica da Stellantis após 22 anos de trabalho. Agora, nem sei se vou conseguir pagar minha hipoteca. E enquanto famílias perdem renda, estabilidade e esperança, Trump sobe em palanques e repete, como um disco riscado, que tudo vai dar certo. Mas o mercado está dizendo outra coisa. Analistas de Wall Street já preveem uma queda de até 12% na venda de carros novos nos próximos 12 meses. O consumidor médio vai adiar a compra, vai procurar usados, vai perder o acesso ao financiamento. E isso atinge toda a economia. Bancos, seguradoras, oficinas, transportadoras. O efeito dominó já começou, e ninguém está imune. O que era para ser uma medida nacionalista se transforma rapidamente em um colapso silencioso, um que não será transmitido ao vivo nas TVs, mas que você sentirá no bolso, no trabalho e na sua garagem. É aqui que a história deixa de ser sobre tarifas e passa a ser sobre identidade. O carro americano sempre foi mais do que um produto. Ele representa mobilidade social, liberdade, autonomia. O som de um motor V8 é o eco de uma nação que sempre acreditou no próprio potencial. Você sabe o que acontece quando uma engrenagem trava dentro de uma máquina em movimento? Ela range, estremece e quebra tudo ao redor. É exatamente isso que está acontecendo com a indústria automotiva americana neste exato momento. Só que, ao contrário de uma explosão visível, o colapso está vindo em silêncio nas planilhas de custos, nos estoques vazios, nas reuniões tensas entre executivos e fornecedores e no olhar cansado de milhares de operários que ainda não foram demitidos, mas sabem que serão.
Enquanto as câmeras continuam voltadas para os discursos de Trump e as manchetes se perdem em slogans nacionalistas, as engrenagens mais fundamentais da produção automotiva americana estão sendo esmagadas por dentro. Por décadas, os Estados Unidos montaram um ecossistema complexo de produção automotiva que transcende fronteiras. Motores vindos do Canadá, cabos elétricos do México, componentes eletrônicos da Coreia do Sul, software embarcado da Alemanha. Tudo isso fluía com precisão quase cirúrgica, permitindo que carros fossem montados em tempo recorde e a preços competitivos. Com as novas tarifas impostas por Trump, essa sinfonia global virou um ruído dissonante. As empresas, pressionadas a nacionalizar peças e fornecedores, descobriram o óbvio: isso não é viável no curto prazo. Não há simplesmente capacidade produtiva interna para substituir 30%, 40%, 50% da cadeia global. E mesmo onde existe capacidade, o custo é proibitivo. Um chicote de fiação que antes custava $11 importado do México, agora sai por $37 quando produzido nos Estados Unidos. Triplicou. O mercado não aguenta mais um aumento. Os consumidores estão exaustos. A inflação corroeu o poder de compra. O financiamento ficou mais difícil. E enquanto o governo insiste em slogans, as concessionárias viraram campos de batalha, com vendedores tentando justificar aumentos de até 25% em modelos que não mudaram nada além do preço. A guerra comercial está travando não apenas a produção, mas a própria inovação. Em vez de desenvolver novos modelos, novas tecnologias, novas soluções, as montadoras americanas estão obcecadas em uma única pergunta: como sobreviver ao mês seguinte? Você sabia que, em 2025, a BYD montadora chinesa ultrapassou a Tesla em volume de exportação global? Enquanto as fábricas americanas lutam para importar peças básicas, os chineses estão exportando carros elétricos completos para mais de 80 países. A China não depende de uma rede internacional frágil. Ela construiu a sua cadeia de suprimentos internamente nos últimos 15 anos, do lítio ao vidro, do chip ao painel. Eles não estão sofrendo com tarifas. Estão colhendo os frutos da antecipação estratégica. Enquanto Detroit debate se deve importar faróis da Alemanha ou da Polônia para escapar da tarifa do México, a China lança um novo modelo elétrico a cada 3 meses. Mas não é só a China. Coreia do Sul, Vietnã, Índia. Todos estão se preparando para ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos. E não se trata de copiar, trata-se de superar. No último trimestre, os carros chineses representaram 23% das vendas totais no mercado da América Latina. Em alguns países africanos, já dominam 40%. E até na Europa, onde o consumidor é exigente, os veículos chineses começam a se firmar como alternativa viável. Enquanto isso, nos Estados Unidos, concessionárias fecham, fábricas reduzem turnos e o Departamento de Comércio tenta explicar o inexplicável. Por que o país mais poderoso do mundo está perdendo a liderança de um setor que ele mesmo inventou? Se essa história fez você pensar, se abriu seus olhos para o que está por trás das manchetes, então curta este vídeo, compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo e inscreva-se no canal agora. Você já parou para pensar no que acontece quando um país inteiro tem sua carne rejeitada? Não estamos falando de um produto específico. Não é sobre um lote contaminado, uma falha de embalagem ou um erro logístico. É sobre 150 mil toneladas de carne bovina americana sendo recusadas de uma só vez pela China sem aviso, sem explicação plausível, sem tempo de resposta. E tudo isso em menos de 72 horas. O valor da carga, mais de 520 milhões de dólares. O motivo oficial, não conformidade com padrões de segurança alimentar. Será que estamos diante de algo muito maior, algo geopolítico, deliberado e cirurgicamente executado para atingir não só o setor agropecuário, mas o próprio coração cultural e político da América? Porque aqui está a verdade que ninguém no Capitólio quer admitir. Essa carne recusada não estava estragada, estava marcada. Poucos dias antes da recusa, Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre veículos elétricos e componentes chineses, atingindo diretamente um mercado de mais de 38 bilhões de dólares. E a China, como quem não reage, devolveu a pancada de forma sutil e impiedosa, recuando da carne americana. E foi como um soco no fígado da agricultura dos Estados Unidos. Texas, Kansas, Nebraska. 3 estados que juntos respondem por mais de 70% das exportações de carne para a China. Estados onde os currais estão cheios, os contratos estavam assinados e os caminhões prontos para sair. E os prejuízos começaram a se empilhar como carcaças esquecidas em câmaras frigoríficas. Cancelamentos em massa, preços despencando, milhares de toneladas de carne em estoque sem destino, produtores forçados a vender com prejuízo no mercado interno. Consegue supor o desespero de um produtor rural com um contrato de 4 milhões de dólares suspenso do dia para a noite e sem qualquer alternativa de escoamento?
Agora multiplique esse desespero por centenas e adicione a ele uma camada de indignação política, porque esses estados foram os produtores da base eleitoral de Trump. E agora veem seus negócios ruindo porque a guerra comercial que apoiaram voltou-se contra eles como um touro furioso. Trump diz que está protegendo a América dos abusos da China. Mas será mesmo proteger quando se perde o principal cliente de uma indústria inteira? Quando o mercado doméstico não consegue absorver o volume? Quando os preços despencam 7,3% em 2 semanas e ninguém mais quer comprar? Mas enquanto os americanos amargavam perdas em seus silos e câmaras frias, a Rússia se movia. No mesmo trimestre em que a China rejeitou a carne americana, as exportações russas para o mercado chinês saltaram 32%, atingindo 41 mil toneladas. Um número recorde. Mas o mais importante não foi o volume, foi a estratégia. Porque a Rússia não improvisou, ela antecipou. Desde 2023, Moscou vinha assinando acordos bilaterais com Pequim, criando um sistema de inspeção veterinária exclusivo, permitindo que mais de 40 frigoríficos russos exportassem diretamente para a China. Em novembro de 2024, uma nova rota ferroviária foi inaugurada, conectando Volgogrado à cidade chinesa de Sang. O que antes levava 28 dias por navio, agora leva 11 dias por trilhos. Resultado: carne fresca, barata, com inspeção homologada e sem precisar passar pelos portos controlados pelos Estados Unidos. 89% da carne russa exportada para a China agora é paga em yuan ou rublos, sem qualquer envolvimento do dólar americano. Essa guerra comercial não está apenas deslocando contratos. Está redesenhando o mapa das alianças internacionais. Enquanto os Estados Unidos ainda tentam entender o impacto da recusa chinesa, a Rússia já anunciou um pacote de 1,1 bilhão de dólares para dobrar sua capacidade de exportação de carne até 2027. 3 megafazendas estão em construção, cada uma com capacidade para mais de 100 mil cabeças de gado. E enquanto tudo isso acontece, o que diz o governo dos Estados Unidos? Que está tudo bem, que é apenas uma fase, que o mercado vai se ajustar. Especialistas em comércio internacional, como Deborah Elms, alertam. Quando as cadeias de suprimentos se adaptam a novos padrões, novas moedas e novos protocolos de inspeção, o retorno é quase impossível. Em 2018, a ideia de que a Rússia substituiria os Estados Unidos como fornecedor de carne para a China pareceria um delírio geopolítico. Um país com clima extremo, infraestrutura precária em muitas regiões e tradição exportadora limitada disputando com os maiores frigoríficos americanos? Impossível. Mas em 2025, esse impossível se tornou rotina. E não foi uma coincidência acontecer enquanto os Estados Unidos estavam ocupados lutando contra si mesmos. Como dito anteriormente, 150 mil toneladas de carne americana rejeitadas pela China, um prejuízo de mais de 520 milhões de dólares e o colapso de contratos em estados como Texas, Nebraska e Kansas. O que poucos entenderam na época foi que a recusa não foi apenas uma retaliação, foi uma substituição. Enquanto os Estados Unidos se perguntavam como reconquistar o mercado, a Rússia já estava dentro dele com bandeira hasteada e logística reformulada. Desde 2023, a Rússia vinha preparando terreno para firmar acordos bilaterais com Pequim, garantindo que frigoríficos russos pudessem atender às exigências sanitárias chinesas sem depender das normas impostas por organizações dominadas pelo Ocidente. Um novo sistema de inspeção veterinária conjunto foi desenvolvido. E isso por si só abriu as portas para mais de 40 unidades processadoras que antes estavam proibidas de exportar. Enquanto Washington travava batalhas políticas internas e reescrevia tarifas semana após semana, Moscou construía a estabilidade. Em novembro de 2024, uma nova rota ferroviária ligando Volgogrado, na Rússia, a Sang, na China, foi inaugurada. Essa nova ferrovia encurtou o tempo de transporte da carne de 28 dias por navio para apenas 11 dias por trilho. E aqui está o número que assusta qualquer analista em Washington. 41 mil toneladas de carne bovina russa exportadas para a China no primeiro trimestre de 2025. Um salto de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior. E isso enquanto os Estados Unidos viam seu volume cair pela metade. A Rússia anunciou um pacote de 1,1 bilhão de dólares para ampliar sua capacidade de exportação de carne até 2027. 3 megafazendas estão em construção em regiões como Voronezh e Khabarovsk, cada uma projetada para abrigar mais de 100 mil cabeças de gado. 89% das transações entre Rússia e China nesse setor estão sendo feitas em rublos ou yuan. É a desconexão da economia real com a hegemonia americana na prática, no campo, nos trilhos e nos talheres. Enquanto os russos construíam parcerias, os americanos impunham tarifas. Enquanto os russos aceleravam projetos de infraestrutura, os americanos votavam pacotes de sanções que nem conseguiam ser aplicados.
Enquanto os russos negociavam em yuan, os americanos batiam no peito com $1 que começa a ser evitado. É aqui que a história ganha camadas mais densas, porque a Rússia não está apenas ganhando o mercado, ela está ressignificando o comércio internacional. A nova diplomacia russa é feita com vagões, moedas alternativas e contratos de longo prazo. E cada vez que um desses contratos é fechado fora do dólar, a influência americana encolhe. Há faturas assinadas em outra língua, há navios que não atracam mais na Califórnia. Há empresários no interior da China que nem lembram mais que já compraram carne dos Estados Unidos. É o que especialistas chamam de transição de hegemonia invisível. E o setor alimentício é o campo perfeito para isso. Ninguém espera que uma guerra seja vencida com bifes. E no meio de tudo isso, produtores americanos lutam contra o tempo. Um deles, em Nebraska, nos deu um relato que resume perfeitamente o drama. Estamos com mais de 30 toneladas congeladas esperando o comprador. Tivemos que vender parte com prejuízo para um supermercado local só para girar o estoque. O contrato com a China era para 3 anos, durou 3 semanas. Você planta, alimenta, vacina, investe, faz tudo certo. Mas perde o mercado porque um homem em Washington decidiu apertar a China para defender a indústria nacional. E quem assume seu lugar? Um produtor russo, que há 3 anos nem sonhava em vender carne para o exterior. Mas que hoje, com o apoio do Kremlin e trens financiados por Pequim, já negocia em volumes que eram exclusivos dos americanos. Como bem disse a especialista Deborah Elms, quando você reestrutura cadeias de suprimento, cria protocolos paralelos e remove o dólar da equação, você não apenas fecha a porta para o concorrente anterior, você tranca, lacra e joga a chave no fundo do mar. O Canadá deveria ser nosso, seria um dos melhores estados dos Estados Unidos. Foi isso que Donald Trump disse durante uma coletiva na Casa Branca. Foi dito com a mesma convicção que se espera de alguém anunciando uma nova ponte ou uma política fiscal. Só que não era uma ponte, era uma proposta de anexação. No século XXI, com a globalização em ruínas e uma nova ordem mundial emergindo, um presidente americano falou seriamente sobre apagar a fronteira norte. Essa frase não caiu do céu, ela foi planejada como distração, como cortina de fumaça, como estratégia de desvio. Mas talvez, mais do que isso, ela foi um ensaio. No mesmo pronunciamento em que atacou a China, culpou o Canadá pelas tarifas, acusou a União Europeia de ser muito injusta com a América e defendeu que homens competindo em esportes femininos fossem usados como pauta eleitoreira. Trump jogou a bomba. A fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá é uma linha artificial. O Canadá já não é mais o irmão menor obediente. Negocia com a China, fornece petróleo para a Ásia, cria alianças energéticas com a Europa, desafia as tarifas americanas e, ainda por cima, tem um sistema de saúde público que os americanos olham com inveja silenciosa. Em 2019, ele sugeriu comprar a ilha da Dinamarca. Foi ridicularizado. O mundo riu. A primeira-ministra dinamarquesa chamou a proposta de absurda, mas Trump insistiu. Disse que era estrategicamente importante. Disse que tinha valor militar. E agora, em 2025, ele volta a falar disso e menciona a OTAN. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional. Talvez a OTAN tenha que nos ajudar, afirmou ele, como quem comenta uma fusão empresarial. Mas por que a Groenlândia? Porque ela está no topo do mundo, literalmente. Posicionada no Círculo Ártico, rica em minerais raros como neodímio, disprósio e térbio, essenciais para a produção de tecnologia avançada, satélites, baterias e armamentos. A Groenlândia virou um dos territórios mais cobiçados do século. China, Rússia, Canadá, Dinamarca, todos observam. E Trump, como sempre, quer entrar pela porta dos fundos. Ele não quer negociar, ele quer tomar. E o mais perturbador é que, ao falar sobre anexar, ele não está apenas se referindo ao território. Ele está mirando a psique coletiva de um eleitorado confuso e inflamado. Porque aqui está a verdadeira jogada. Trump usa território como metáfora para controle. Território físico, sim, mas também ideológico, eleitoral, simbólico. Enquanto os democratas discutem pautas sociais, enquanto o Congresso debate inflação, saúde, desemprego, Trump diz que quer o Canadá e a Groenlândia. Não porque vai realmente anexá-los, mas porque quer mostrar que pode falar o que quiser e continuar ditando a pauta. Enquanto o mundo ri da ideia absurda de um Canadá, Estado americano, Trump ganha minutos de mídia, horas de discussão em podcasts, debates inflamados nas redes sociais, manchetes no mundo inteiro. Enquanto todos falam de sua loucura, ninguém fala do colapso do dólar. O mundo mudou. O absurdo virou plano de governo. E quando um líder autoritário sente que está perdendo o controle interno, ele inventa uma crise externa. Mas o mais inquietante ainda está por vir. Porque no mesmo pronunciamento, Trump admitiu usar pautas sociais como arma eleitoral.
Deixem que briguem sobre homem competindo em esporte feminino. Soltem isso uma semana antes da eleição. É uma confissão brutal. Ele não se importa com o conteúdo, apenas com o efeito. O objetivo é gerar caos, divisão, distração. Agora pense bem. Se ele admite usar pautas sensíveis para manipular emoções, por que você acha que ele não usaria geopolítica com o mesmo cinismo? Canadá como Estado americano, Groenlândia como aquisição estratégica, OTAN como braço de interesses pessoais. São cenários plantados para deformar a percepção da realidade. A União Europeia se distancia. O Canadá reforça seus laços com a Ásia. A China assina acordos bilionários. A Rússia transforma sua infraestrutura. O dólar começa a ser evitado. Em um dos momentos mais surpreendentes de sua nova campanha, Donald Trump foi questionado diretamente por um repórter da CNBC. O senhor reconhece que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão? Ele não negou. Disse apenas que isso era necessário. Uma transição, uma fase, um ajuste. Como se o colapso econômico de uma superpotência fosse um desconforto momentâneo. Como se 3,5 trilhões de dólares evaporando do mercado em menos de 6 meses fossem só um tropeço técnico. Como se famílias perdendo empregos, aposentadorias e casas fossem estatísticas e não tragédias. Não estamos mais falando de promessas exageradas ou retórica populista. Estamos falando de um modelo inteiro se desintegrando diante dos nossos olhos. O que começou como uma guerra comercial virou uma guerra energética. Depois virou uma crise na indústria automotiva. Depois, uma reconfiguração do mercado de proteínas. E, por fim, uma ameaça geopolítica real, com propostas de anexação, manipulação social e isolamento diplomático. E enquanto o mundo gira, os Estados Unidos encolhem. A economia americana, tida como motor global por mais de um século, entra em modo de emergência. A inflação sobe. O desemprego volta a crescer. O índice de confiança do consumidor atinge o nível mais baixo em 11 anos. O Dow Jones despenca 622 pontos em um único dia. A Tesla, antes símbolo da inovação americana, perde 20% do seu valor em 72 horas. A GM congela investimentos. A Ford anuncia o fechamento de 3 fábricas. E mesmo assim, Trump declara com uma tranquilidade desconcertante: eles vão ficar mais ricos do que nunca. Mas quem exatamente são eles? Porque o americano comum, esse que acorda cedo, que trabalha em 3 turnos, que comprava carne a cada 3 dias e agora compra a cada 10. Esse não está ficando mais rico. Está ficando mais cético. O problema não é só a economia. É o descolamento entre a realidade e o discurso. Entre o que se sente na pele e o que se ouve na TV. E aqui chegamos ao verdadeiro centro dessa história. Não é sobre o Canadá. Não é sobre a China. Não é sobre a Rússia, a Groenlândia ou a carne. É sobre confiança. Confiança em que, mesmo diante da turbulência, alguém sabe para onde estamos indo. Mas quem está no comando hoje não sabe ou finge não saber. E esse talvez seja o legado mais perigoso de tudo o que estamos vivendo: a normalização do colapso. A ideia de que perder território econômico, influência política, estabilidade diplomática e poder de compra é parte do plano, e falhando espetacularmente. A retórica populista, que prometia devolver grandeza, entregou divisão. As tarifas, que prometeram proteção, produziram escassez. Os muros, que deveriam impedir a entrada do caos, foram construídos dentro do próprio país, entre os que têm acesso e os que foram abandonados. Hoje, os Estados Unidos olham para o espelho e não se reconhecem. E o que vem refletido é uma potência cansada, ferida pelo próprio orgulho e sufocada por líderes que confundem força com isolamento e poder com ruído. A verdade é que o mundo não espera mais por Washington. O Canadá agora exporta petróleo para a Ásia. A China lidera em tecnologia elétrica. A Rússia domina o mercado da carne no Oriente. A Europa cria seus próprios pactos de defesa. O BRICS expande influência e constrói acordos fora do dólar. E os Estados Unidos assistem. E talvez esse seja o ponto de virada mais amargo de todos. Porque ninguém roubou a liderança americana. Ela foi abandonada. Foi entregue em troca de frases de efeito e aplausos em comícios. Mas nem tudo está perdido. Porque a democracia, mesmo enfraquecida, ainda existe. A imprensa, apesar dos ataques, ainda investiga. E as pessoas, ainda que confusas, ainda têm o poder de escolher. Esse roteiro foi, acima de tudo, um alerta. Uma crônica do presente. Uma tentativa de olhar para o caos com lucidez e entender que o que estamos testemunhando não é apenas política. É o redesenho do mundo. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Curta este vídeo agora. Isso mostra que ainda há quem se importa. Comente sua visão, sua dúvida, sua indignação. Eu leio tudo, sempre. E inscreva-se no canal para receber as notificações quando os próximos conteúdos forem divulgados. Até o próximo vídeo.